E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso programa. Estamos estudando o capítulo 45, no campo da música. Estamos chegando ao final desse capítulo. E no último programa nós conversávamos sobre as observações de André Luiz, quando no Parque da Música ele observa que as pessoas, apesar de estarem vivendo momentos muito difíceis, porque é a época da Segunda Grande Guerra Mundial na Terra, elas não conversam, não é? Sobre acusações a pessoas, elas só conversam temas como pesquisa científica, filosofia, cultura. Elas jamais, falavam mal de quem quer que seja. A gente até comentou que elas poderiam estar o tempo todo falando mal, porque era a Segunda Guerra, falar mal de Hitler, Mussolini, falar mal, dos japoneses e de outros, mas elas se abstinham, elas apenas conversavam com o interesse de cada vez mais poder ajudar, não é? Aos que estão lá abrigados e a nós, os encarnados aqui na Terra, né? E a gente vê com isso o quanto os espíritos superiores se preocupam conosco, não é? Então, nós vamos começar a leitura no meio do parágrafo 35, que é o que nós estávamos lendo. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Observei que ali o mais sábio restringia as vibrações do seu poder intelectual, ao passo que os menos instruídos elevavam quanto possível a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Olha que interessante, né? O André Luiz colocando que lá ninguém tentava ostentar conhecimento, superioridade moral, muito pelo contrário, o que ele via era o contrário. Os superiores tentavam descer o seu nível evolutivo, entre aspas, né? E descer, entre aspas. E os mais simples e mais ignorantes no sentido de sabedoria se esforçavam o máximo para conseguir, prestar atenção no que estava sendo conversado. E é justamente o que não acontece aqui entre nós. Infelizmente, todos nós ainda, temos esse mau costume de querer, muitas das vezes, esgrimar conhecimento. A gente gosta de, muitas das vezes, mostrar o que a gente tem de melhor, que a gente acha que é o melhor, para humilhar quem não tem. Muitos de nós costumávamos e costumamos, se não vigiarmos, usar aquela frase, sabe com quem está falando? Não é? Porque se a gente se acha superior, quando a gente usa essa frase é porque a gente realmente se acha superior e faz questão de esmagar o mais fraco. E em Nosso Lar, o André Luiz está observando justamente o contrário. Os mais sábios e os mais bondosos, eles procuram abafar, se esconder
para não humilhar aqueles menos evoluídos. Então ele está espantado com essa situação. O Chico Xavier, alguns biógrafos falam que ele exalava um perfume maravilhoso, mas ele dizia que era Detefon. E quando alguns visitantes lá do centro espírita, né, a Casa da Prece, quando iam lá ver o Chico, e alguns que o viram brilhar no corpo, ele pedia automaticamente para jogar cobertor em cima dele para que ninguém percebesse. Porque todo espírito superior procura, vamos dizer assim, rebaixar, entre aspas, né? Porque não tem como fazer isso, mas esconder a sua superioridade para não ofender aqueles que ainda estão em busca, né, no caminho. Eu tinha anotado exatamente isso que a Teresa falou, porque o Divaldo conta, logo após que o Chico desencarnou, o Divaldo fez uma palestra no Centro Espírita André Luiz, aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, e ele conta, falando da vida do Chico, do convívio que ele teve, né, com o Chico, e uma das oportunidades, foi a primeira vez que ele viu isso, esse fenômeno que a Teresa falou. Ele falou, eles tinham acabado a reunião dos centros, lá em Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, e foram visitar umas pessoas necessitadas. E na volta o Divaldo sentiu o cheiro de flor, de perfume muito forte. E o Chico falou: Chico, você está sentindo? Tome, velho. São as laranjeiras aqui em Pedro Leopoldo. É muita flor. Ele falou: não é laranjeira nada, eu acho que é você. E aí ele começa a ver, uma ocasião que o Chico vai dando passe em alguém, ele acompanha, começa o Chico a brilhar no corpo. Olha, gente, brilhar fora do corpo é natural para o espírito superior. Quando desencarnar, brilhando. Agora, brilhar no corpo, vencer esse escafandro que a gente tem, não é qualquer um. E é como a Teresa disse, procurando tampar, esconder. Então é humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o Espírito Lacordaire fala assim: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Não é? Isso. Precisamos aprender isso. E lembrando, muitas vezes, espírito superior, e isso vai acontecer muito agora também, muitos espíritos superiores que estão encarnando para nos ajudar, graças a Deus, nessa transformação que o planeta está passando, o terceiro milênio está aí, eles vão vir em uma situação que a gente não vai, né, de pobreza, de humildade, mas vamos observar as atitudes, porque muitos virão nessas condições. Que o grande exemplo que a gente tem é de Francisco de Assis, né? Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho, e, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Estava acontecendo a guerra. Um drama danado, não é? Aqui na Terra, que a gente já viu que reflete nas esferas superiores, de alguma maneira reflete, porque tudo está interligado na casa do Pai, mas era com alegria que eles comentavam, né? Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo organizador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Então todos se lembravam que, apesar do que estava acontecendo naquele momento na Terra, Jesus estava no controle. Jesus age, como ele coloca aqui, né, com compreensão e bondade, mas com energia e vigilância necessária. E como Jesus age dessa maneira, ele também orientou aos discípulos, e isso a gente vai ver em Mateus 10, versículo 16 e 17, quando ele envia os discípulos ao mundo, o que ele recomenda?
que vocês, né, saiam a pregar o evangelho com palavras e ações, mas não se esqueçam, sejam prudentes como as serpentes e inocentes e mansos como as pombas. Porque Jesus age assim, é esse comentário que André Luiz está fazendo, não é? Então, no momento tão difícil em que os encarnados e desencarnados ligados à Terra estavam vivenciando, ninguém perdeu a esperança, ninguém perdeu a confiança, nem a alegria. E nós, infelizmente, nós que há pouco tempo passamos por uma pandemia, não é, que foi o Covid, a maioria de nós, nem mesmo nós, os espíritas, soubemos cultivar esse tipo de pensamento e comportamento na nossa vida. Nós, infelizmente, preferíamos muito mais comentar, né, sobre os perigos, os problemas, não que a gente fosse ficar indiferente, mas a maioria de nós agasalhou o medo, a tristeza, o desespero, e infelizmente foram praticamente 2 anos e que o planeta Terra, né, sofreu e se desesperou muito. E nós, aqueles que nos dizemos cristãos, esquecemos desse tipo de comportamento aqui. Porque ele fala que ninguém lá em nosso lar tinha a vibração negativa da tristeza inútil ou do injustificável desalento, porque todo mundo se mantinha confiante em Jesus. Ele fala um detalhe muito importante para a gente raciocinar assim: ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas. Nós temos ainda em países desenvolvidos, outro dia eu vi um programa, acho que foi na Espanha, que há procissões ainda que as pessoas fazem se flagiciando, porque Jesus também sofreu na cruz e ela quer que sangre. Então, recordar Jesus na sua crucificação. Jesus já saiu da cruz há muito tempo. A gente tem que raciocinar diferente. Quando Allan Kardec coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, que aliás fez aniversário essa semana, em abril, né? Em abril, nós estamos na gravação. Nós estamos em junho, fez em abril. Fez em abril, 160 anos. Quando ele coloca na introdução do Evangelho o objetivo da obra, ele fala que o ensino moral é o objetivo da obra. Ele fala assim, conservou-se constantemente inatacável. Então, ele diz adiante que o essencial é pôr esse ensino moral ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as suas consequências, tendo em vista a aplicação desses ensinos a todas as condições da vida. Ele não relata, ele não fala que o mestre foi crucificado com os cravos assim, e a Gólgota. Ele não fica relatando isso. A gente tem que lembrar, realmente, para saber o que é a resignação do espírito puro. Não é? É isso o ensinamento que Jesus veio trazer para nós. Quem quiser mais detalhes, livro há 2000 anos. Está lá detalhado muito bem como foi o flagício, a prisão e tudo. Ótimo. Mas o mestre já saiu da cruz. Então, muitas vezes, o que eu estou falando, que eu vi na televisão, já vi algumas vezes, essas situações que ainda acontecem de flagício, de autoflagício, porque, né, não é isso que Jesus pede de nós. Não é. Não é assim. A gente tem que mudar o raciocínio com relação a isso também. Continuando, parágrafo 36. Aquela sociedade otimista encantava-me. Diante dos olhos tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi-lhes dizer: nossos orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade.
O facho resplendente eterno da vida procede originariamente de Deus. Então, o Lísias disse para André Luiz que as melodias lindas, né, harmoniosas que se escuta na Terra são reflexo, a consequência das visitas que aconteceram desses espíritos a planos superiores, onde eles conseguem, né, receber, como ele fala aqui, algumas expressões melódicas. E quando, quer dizer, isso em desdobramento pelo sono. Muitas das vezes eles visitam, né, como ele coloca aqui, eles visitam os planos superiores, recebem informações sobre essas melodias sublimes e quando voltam, né, acordam na Terra, vamos dizer assim, eles conseguem ter alguma lembrança do que eles captaram no mundo espiritual superior. Mas o contrário também é verdadeiro. Os espíritos podem ir às zonas umbralinas e captar lá as músicas exóticas que o André Luiz escutou lá. Que a gente está vendo aí ultimamente. No livro Libertação. Sim, a gente. Isso. Mas tudo bem. E outra coisa, nossos orientadores em harmonia recebem inspiração dos planos mais altos. Se são orientadores, é porque já estão em equilíbrio. E aí, essa inspiração do mais alto, a gente tem os exemplos. Primeiro, Kardec, né? Que já há inspiração totalmente. Kardec não era médium ostensivo, não tinha mediunidade, não era. Mas recebia, era mais médium que todos da sociedade de Paris lá e todo. Porque a inspiração via pelo comportamento que ele tinha. Jesus não ia escolher qualquer um, né? Então a inspiração vinha de modo particular, como é dito pelos espíritos, São Luís e outros. E tínhamos o exemplo também do próprio Chico, né? Sem comentários, né? Precisa só ver a vida. E Divaldo. Divaldo tem uma história, dá para relatar rapidinho. Ele estava na França e a Joana fala para ele assim: Divaldo, pega caneta e papel que Terezinha quer escrever. Ele, minha irmã aqui, Terezinha de Lisieux. Meu Deus, Terezinha, mas o que aconteceu? Terezinha mandou uma mensagem pela Joana que mandou para o Divaldo, porque não tinha como a Terezinha baixar o seu tom vibratório e chegar até o Divaldo, porque o Divaldo não tinha como o Divaldo chegar a ela, ao contrário, não tinha como o Divaldo chegar a ela. E ela também não tinha condição. E ela não tinha condição. Então, mas a orientação, mas pelo comportamento de vida do Divaldo, ele já tinha condição de de ter essa comunicação recebida através do seu guia, Joana de Anjos. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele vai receber um exemplo claro sobre o que é o homem da Terra receber essa inspiração quando visita o mundo, né, as esferas superiores ou as esferas inferiores. No capítulo 16 do livro Os Mensageiros, o André Luiz, ele vai visitar um posto de socorro, ele está vindo à Terra, é o segundo livro da série, ele está vindo à Terra e ele vê um quadro muito bonito lá no posto de socorro, onde o Alfredo é o administrador. E ele relata assim: era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo. Intrigado, lembrei que vira na Terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bonita, muito mais bela. A lenda popular estava lindamente, porque esse santo, né, São Dinis, ele foi decapitado e na hora conta-se que ele pegou a cabeça e um anjo descia do céu para trazer um louro e a palma da vitória para ele.
E aí ele falou assim, então o original tá aqui no posto de socorro, né, Alfredo? Aí o Alfredo, não, você tá enganado. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Então o quadro ele foi pintado nessa região superior ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, estava encarnado, o grande pintor de Bayonne, que é o Bonnat, visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele humanamente poderia classificar como um maravilhoso sonho. Desde o minuto que a viu, Florentin Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. Então, isso é um exemplo do que o Lísias está dizendo para o André Luiz. Muitas melodias na Terra são cópias imperfeitas do que foi visto e ouvido, no caso da música, ouvido no mundo espiritual. E aqui nos Mensageiros, a gente vê que muito quadro, né, célebre no mundo foi recebido, né, foi inspirado no momento dessas visitas que são feitas no mundo, nas esferas superiores. O contrário é verdadeiramente também igual. É questão de sintonia, né? É claro, só um detalhe, é que essa questão do quadro que a Teresa leu, a pessoa inspirada a fazer o quadro, ele tem que ser um pintor, ele tem que ser alguém que já, né, também não vai encontrar. Eu, por exemplo, vou pintar nada, não sei nem desenhar uma casa direito. Podia ter visto a mesma tela. A mesma tela, 300 vezes, não vai adiantar. Então é isso também, né? Agora, vai fazer coisa errada é com a gente mesmo, aí a gente faz, é mais fácil. Então vamos terminar de ler, que nós vamos terminar hoje o capítulo, né? O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. O fácil resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. E aí tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E aí, como o universo está cheio de beleza e sublimidade, né? E aí é o que a gente lembra, que a Joana de Anjos falou para o Divaldo: meu filho, procure ver sempre, e é para todos nós, é claro, o lado melhor de todas as coisas, porque sempre tem um lado bom em alguma coisa. Porque o mal, na sua essência, os espíritos dizem, não existe. O mal que a gente está vendo agora é uma coisa temporária que vai redundar num bem. Como o Lísias falou, é gasto de energia. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado e era preciso atender aos imperativos da confraternização. As irmãs, companheiro, que o André Luiz não queria nem ver. Mas ele agora já entendeu que ele pode ser amigo, né, do sexo oposto, sem as intenções sexuais que ele trazia ainda dentro dele, né, que tudo, infelizmente, né, ele colocava essa questão. Então terminamos, com a graça de Deus, o capítulo 45, e no próximo programa entraremos no capítulo 46, cujo título é Sacrifício de Mulher. Muito bom o capítulo. Isso. Eu acho que vai demorar um pouco. Esse capítulo é bom. É muito bom. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Esperamos ter contribuído para o esclarecimento das ideias dos ouvintes, né? Porque o primeiro beneficiado aqui somos nós, com certeza. E temos que melhorar, meu Deus, muito ainda. Mandar um abraço, Teresa, para o seu Newton. Um abraço a todos os ouvintes, né? Nós temos duas companheiras lá de São Paulo, que é a Solange e a Luciana,
não é? E a Célia Regina também lá de Itapira, um grande abraço. Quem sabe, né, também nos desdobramentos pelo sono, nós também podemos nos visitar e nos conhecer assim pessoalmente, não é? Então, que Deus permita esse encontro. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.